Oi, queridos alunos do nono ano. Nessa aula de número 16, a gente vai continuar falando de funções inorgânicas, só porque agora a gente vai falar de sais e óxidos, né? Então, começaremos a partir do próximo slide com sais e aí em seguida vamos para óxidos. Então, vamos logo começar toda essa história a partir do próximo slide. Então, pessoal, o que são sais, né? Ou sais minerais, né? Sais, segundo o químico Arrhenius, né? Como eu falei, final do século XIX, começo do século XX, né? Segundo Arrhenius, sais é toda substância que em solução aquosa, ou seja, na água, né? Libera pelo menos um cátion, né? Cátion, íon com carga positiva, diferente do H+, e pelo menos um ânion diferente, ânion, carga negativa, diferente do OH-. E entenda que os sais, como a gente viu no finalzinho da aula passada, é o resultado da reação de um ácido com a base, né? Reação de ácido com base, que a gente chama de reação de neutralização, produz sal e água, ok? Então, galera, então perceba, ó, aqui é um sal, aqui outro sal, aqui outro sal. Veja que é verdade, porque o NaCl, ou seja, o cloreto de sódio, né, o sal de cozinha, quando em solução aquosa, ou seja, quando na água, sofre dissociação. Dissociação sim, porque todo sal é iônico. E na água, como a gente viu na aula passada, se a substância é iônica, ela vai sofrer dissociação, ou seja, vai apenas separar os íons já existentes. Então, NaCl, cloreto de sódio, sal comum, em água vai sofrer dissociação, liberando, olha, um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. Isso também é verdade para esse outro sal aqui, né? O sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio em água também vai sofrer dissociação, entenda, vai separar os íons já existentes, né? Liberando um cátion diferente do H+, que é o cálcio, né? E um ânion diferente do OH-, que no caso é o sulfato, né? E mais um sal aqui, o NaHCO3, né? Que é o bicarbonato de sódio, quando em água também sofre dissociação, liberando um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-, né? O sódio e o bicarbonato. Então, outra coisa que eu quero que vocês entendam, que os sais são substâncias iônicas. Acabei de falar, todo sal é substância iônica, por isso que sofre dissociação. E tem vários graus de dissociação e de solubilidade em água, ou seja, tem sais que sofrem grande dissociação em água e tem sais que sofrem baixa dissociação em água, ou seja, que se quebram, a maior parte deles se quebra em íons, grande dissociação, mas também tem sais que poucos se quebram em íons, ok? Ou seja, tem baixa dissociação. E também nós temos sais, que os sais também têm variadas solubilidades em água. Temos desde sais muito solúveis em água, como por exemplo o cloreto de sódio, até sais pouco solúveis ou insolúveis em água, como por exemplo o calcário, né, o carbonato de cálcio, tranquilo? E todos eles são sólidos à temperatura ambiente, né? Então, os sais são sólidos à temperatura ambiente, logicamente. E eles podem ter caráter ácido, né? Tem sais que têm caráter ácido, tem sais que têm caráter básico e tem sais que têm caráter neutro, ok? Porque tem sais que, além do cátion, né? Vai liberar também H+, por isso que vai ter caráter ácido. Tem outros que, além do ânion, né? O ânion também vai liberar OH-, né? Então, como por exemplo, esse aqui, ó, na verdade, esse bicarbonato depois vai se quebrar em água, vai se quebrar em hidroxila, OH- e CO2. Então, como vai ter OH-, como vai se quebrar em OH- e CO2, então vai ter um sal com caráter básico. E também tem sais com caráter neutro, como por exemplo o cloreto de sódio.
ok? Beleza? Agora vamos falar dos óxidos. Então, os óxidos. O que são óxidos? Óxidos são compostos binários, ou seja, formados de dois elementos, bi2, né? Então, os óxidos são compostos binários, onde um dos elementos é o oxigênio, né? Onde um dos elementos é o oxigênio. E o outro, aqui, ó, um composto binário, né? Dois elementos, onde um dos elementos é o oxigênio. E o outro é qualquer outro elemento, ok? Exceto o flúor. Então, veja o CO2, o famoso gás carbônico. O gás carbônico é um óxido, é um composto binário, onde um dos elementos é o oxigênio e o outro elemento é o carbono. A própria água é um óxido, né? H2O é um composto binário, só tem dois elementos. Um dos elementos é o oxigênio, o outro é o hidrogênio, ok? Então, podem ser compostos iônicos se aquele outro elemento for um metal, né? Se o outro elemento for um metal, como por exemplo o óxido de cálcio, né? CaO, aí vai ser iônico. Ou pode ser molecular, quando o outro composto é um não metal, por exemplo, esse carbono é um não metal, então aqui é um óxido molecular, ok? Seja não iônico. Pode ter caráter neutro, tem óxido com caráter neutro, tem óxido com caráter ácido e tem óxidos com caráter básico, assim como os sais, ok? Veja só, é porque tem óxidos que quando reagem com água formam ácidos, por isso tem caráter ácido. Tem outros óxidos que ao reagir com água formam bases, por isso são óxidos com caráter básico. E tem outros que são neutros, nem formam ácidos, nem formam bases. O importante dos óxidos, né, para a gente lembrar, é que certos óxidos são importantes poluentes atmosféricos. Vou provar para vocês. O carro, o escapamento do carro, veja os óxidos que são liberados, monóxido de carbono, CaO, né, que causa asfixia, né? Veja o óxido de enxofre, né, ó, composto binário, onde um dos elementos é o oxigênio, né, que causa chuva ácida, os vários óxidos de nitrogênio, né, que também, ó, composto binário, né, um dos elementos é o oxigênio, os óxidos de nitrogênio que também causam chuva ácida, né, e o próprio CO2 também é liberado pelo escapamento, né, e por queima de florestas, e o CO2 também é um óxido, então os óxidos também, alguns óxidos também são importantes poluentes atmosféricos. Então, pessoal, era isso que a gente tinha que falar hoje. Na próxima aula a gente vai continuar falando de química, né? Então, pessoal, até nosso próximo encontro.